é sentir o local, é vestir na alma o local. Quando eu tô numa praia, eu não olho apenas as formas e composições e já saio clicando. Eu primeiro sinto o clima do local, os cheiros, a brisa soprando no meu rosto, na minha pele, a temperatura da água. E com tudo isso, eu fico bem atento aos sentimentos que isso me traz. Pode ser de paz, pode ser de medo, de raiva, de nostalgia. Enfim, tudo vai depender muito do local que você fotografa e das emoções que isso te traz. Quando você é sincero com você e percebe claramente que emoções que isso está me trazendo, você começa a construir a sua foto e composição, que vai sair com essa característica. E eu recomendo fortemente que você não ignore isso se você quer que a sua fotografia tenha mais sentimento. Muitas vezes, e aconteceu comigo, principalmente no começo da minha carreira, né? Eu fazia fotos pensando no que os outros, né? Ou o que a mídia ou as redes sociais iam gostar ou não. E por mais que a foto saísse tecnicamente perfeita e até com uma ótima composição, faltava o elemento sentimento, o elemento verdade, que acabou sendo ofuscado pela aprovação dos outros. A foto lá tinha muitos likes, muitas curtidas, né? Até agradava a massa, mas às vezes no fundo não me agradava. Não estava fazendo aquilo para mim. Não tinha o meu verdadeiro sentimento de como que eu gostaria de ter registrado aquilo e aquele momento. E as fotos que mais me impactaram e que me marcaram, possivelmente podem até ser aquelas fotos que às vezes saíram fora do padrão, do algoritmo de redes sociais, por exemplo, né? E do que as pessoas, né? Do que o público estava acostumado a ver. Né, que acabou porque às vezes nem tinha tantas curtidas a foto, sabe? Deu aquela interrompida ali no feed, o algoritmo não entendeu, sei lá. E aí eu fui percebendo, sabe? Dando cada vez menos importância para isso. Eu acredito que a aprovação ela tem que vir da honestidade do seu sentimento, com o que você sentiu na hora de pensar a foto, sabe? Daquele momento ali de você estar conectado ali, é só você e a câmera e o que você está registrando, a paisagem, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui de praia, mas a mesma coisa acontece em cachoeiras, por exemplo. Eu gosto muito de fotografar a natureza, né? E eu gosto de ouvir os sons da natureza, da água correndo, do vento, da força da água, né? Sentir essa força da água batendo e como isso afeta o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, para só depois então eu clicar, ou às vezes nem clicar. Só de apreciar mesmo o momento. E claro, né, se eu sentir, intuir que eu devo fotografar, que eu devo clicar, eu faço. Mas não é uma necessidade. É a mesma coisa também se eu estiver numa montanha, por exemplo, numa floresta e assim por diante. Tenta esse exercício na próxima vez que você for fotografar. Esse é um exercício de sinceridade e honestidade. E ele é um ingrediente fundamental para a sua foto. Mais até do que regras e técnicas. Às vezes você está tão imerso assim no ambiente que você está que você esquece do tempo, sabe? E a sua fotografia ela passa a ser mais instintiva. Você acaba
ignorando as regras de composição, porque você sente, você intui que deve clicar daquela maneira. Não estou falando que a técnica não é importante, mas é que para você trabalhar essa questão do sentimento, você tem que dominar a técnica e deixar isso um pouco de lado. Você não ficar pensando muito na hora de clicar. Ao invés disso, você sentir. Técnica e composição você aprende facilmente. E tem muita gente boa ensinando por aí, tá? Inclusive, eu mesmo ensino bastante da parte técnica aí, nos meus cursos de fotografia, nos meus workshops. E muita gente acaba confundindo, né, uma foto boa sendo aquela foto que você seguiu todas as regras e técnicas de composição. Quando, na verdade, boa foto é aquela que impacta, aquela que tem sentimento, que te faz feliz, que te dá uma emoção, que faz você viajar de volta no momento e para o sentimento. Pega uma foto da sua infância, por exemplo, que você estava com uma pessoa muito querida e que, de repente, ela não está mais com você aqui. Quanta emoção tem nessa foto, né? E olha que não está nem tão bem exposta ou bem focada assim. Então faça esse exercício. Antes de você sair metralhando aí, apontando sua câmera, clicando para tudo quanto é lugar, para um pouquinho, observa bem. Primeiro você, né? Faz uma jornada interior, assim, o que eu estou sentindo? Se faz essa pergunta. Aí você observa o lugar que você está. Pode ser uma natureza, um parque, uma floresta, uma montanha. Pode ser na sua própria cidade, por exemplo, nas ruas da sua cidade. O que eu estou sentindo ao olhar para isso? O que eu quero dizer com isso? Para quem eu estou fotografando? É para mim? É para os outros? Por que estou fotografando isso? Eu gosto disso? Se você não conseguir responder essas perguntas, não clica. Para. Tenta de novo. E se sentir dificuldade, tenta fotografar uma outra hora, um outro dia que você tiver mais à vontade para fazer esse exercício. É um exercício visual e sentimental muito importante. Algumas outras sugestões também que podem te ajudar, por exemplo, é você tentar utilizar outros sentidos além da sua visão. Como, por exemplo, que cheiro teria esse clique? É um cheiro de algo mais suave, mais doce, ou é um cheiro bem forte? Ou então você pode utilizar, por exemplo, os sons, né? Os sons da natureza. Que música, por exemplo, representaria essa foto? É uma música mais agitada ou é uma música mais calma, mais suave? É uma música que tem contraste, né? Ela tem uma parte que é bem aguda e uma parte mais grave, né? Porque assim, contraste na música, né? É como na foto. Na foto você tem área clara, área escura. Na música você tem o quê? O agudo, né? O grave. Então, vai um pouco além dos sentidos, principalmente da visão, né? E tenta explorar mais essas questões. Se você está insatisfeito com as suas fotos, né, você não vai conseguir melhorar as fotos se você só ficar na técnica. Se você não se voltar para dentro de si e se fazer essas perguntas, ter isso claro. E eu vejo que é onde a grande maioria dos fotógrafos tem dificuldade, né? Porque às vezes eles dominam a técnica, né? Estuda a composição, estuda o trabalho de outros fotógrafos, mas ainda sente que falta alguma coisa. Porque no fundo, ele praticamente está repetindo. E isso é uma característica principalmente de nós homens, né? Que evitamos falar dos nossos sentimentos. Porque a gente tem o social, né? Que reprime isso desde a nossa infância. O homem não chora. Já as mulheres lidam melhor com esse exercício. Mas eu acho que chegou a hora de você mudar isso na sua fotografia. E depois, só depois de você ter assistido esse vídeo e feito os exercícios que eu sugeri, volta aqui nesse vídeo e deixa um comentário aqui embaixo de como foi a sua experiência. Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Comenta um pouquinho. Assim a gente pode aprender, uns podem aprender com os exemplos dos outros aqui, né?
E eu, particularmente, eu gostaria muito de aprender com a experiência de cada um de vocês também. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.